Olá, eu me chamo Sandy, eu sou orientanda do professor Leandro Duarte Rusti. Esse PIBIC ele se moldou através da perspectiva de que a antapodose, ou retaliação, se formos traduzir, tem mais a ser analisada do que a presente em um primeiro contato, partindo da ideia de que a trapaça ela possui um significado implícito e relevante na trama de Luz de Plano de Cremona. Dessa forma, esse artigo ele analisou como a trapaça, vista como norteadora dos fatos apresentados na narrativa, se encaixa como estratégia política na trama da antapodose, isso articulando através da questão por que o Liutprando narra a trapaça. Em primeiro lugar, entender quem foi Liutprando é um dos eixos fundamentais para poder compreender as possíveis motivações dele com a narrativa. Assim, essa pergunta ela foi tratada na pesquisa buscando entender de que maneiras ele se encaixa no desenrolar político da antapodose. Foi tratado o período em que Luiz Prandelli atuou como embaixador do Berengário, momento que ele falava que já era possível notar a maldade no Berengário e também qualidades muito relevantes no Otto I. Foi nesse momento que aconteceu algo que a gente não sabe, mas que fez o Liutprando ser visto como aos olhos pelo Berengário. E aí, como sustentado por vários autores, a Tapodose teria sido escrita visando se vingar do Berengário, partindo da ideia de que a Itália ela fosse liberta da tirania através da liderança de Otto I. E aí, dessa forma, o Liutprando ele precisava elaborar uma justificativa para a derrubada de Berengário. Durante a crônica, nota-se uma estratégia recorrente que é a do Liutprando de tentar manchar a virtude quem ele julga serem seus adversários, principalmente no caso de princesas italianas. Nesse tópico, foram selecionados casos na antapodose que remetessem às noções de trapaça. Pode-se notar uma gama de características semelhantes entre eles, como o fato de que muitos se utilizam da mentira, do engano, para poder alcançar seus objetivos. Por isso, foram selecionados 3 casos dentro da obra que nos ajudam a entender melhor o que seria a trapaça. Esses casos seriam o ato enganado aberto, o Berengar arranca os olhos de luz, e o caso do Imperador Léo com os 12 guardas, que não dá para elaborar aqui de melhor forma por conta do tempo, né? Mas a partir desses casos foram vistos pontos em comuns, como o fato de que cada um deles temos um plano sendo articulado, uma execução clara, mesmo que tivesse sido interrompida ali de alguma forma, como foi o caso do Imperador, e um objetivo sendo alcançado. Nesse tópico, é apresentado em vista dos pontos apresentados anteriormente, entende-se que a tapodose ela seria um material bastante promissor para o estudo da corrupção e da trapaça na Idade Média, tendo em mente que a crônica nos mostra diversos agentes e cenários em que proporcionam uma análise bem ampla do tema, em campos diferentes. É de suma importância entender que grandes casos de corrupção surgiram normalmente em períodos de pressão governamental, como nesse caso o fato de Henry não ser ou ter ascendência carolíngia, como também uma das rebeliões ocorridas contra Otto em 950. Muito embora a extinção do governo carolíngio não tenha levado ao colapso da autoridade real, levou ao fim de uma ideologia, o monopólio carolíngio sobre o governo e todas as estruturas sociopolíticas construídas sobre essa premissa. E aí, na conclusão, a gente pode ver na narrativa um teor cômico que revela também um propósito didático e que podia ser utilizado como uma espécie de corretivo social, com o objetivo de chamar a atenção para um fato, também como uma forma de culpar os ímpios e em contraposição a essa tragédia, elogiar aqueles que eram vistos como virtuosos. Apesar do universo bibliográfico que foi explorado nessa pesquisa não apresentar uma definição exata do que a trapaça seria, podemos dizer que a crônica ela nos apresenta dados bastante consistentes do que o conceito norteia a obra de Liutprando, como também apresenta um padrão claro que é explorado pelo autor, sendo ele que a trapaça precisa ser algo arquitetado, intencional, ser uma ação factual e o objetivo ele precisa ser alcançado. Assim, a trapaça ela não possui um sentido necessariamente negativo na obra, mas se compõe como sendo um elemento utilizado pelo cronista para poder trazer sentido ao universo político em que ele estava inserido.